O primeiro míssil balístico ucraniano voou uma distância considerável e atingiu um centro de comando russo. As primeiras suspeitas sobre este ataque chocante surgiram entre um pequeno círculo de pessoas informadas, que sabiam que o Ministério da Defesa da Ucrânia vinha acelerando os lançamentos de teste de seu míssil balístico de produção nacional, conhecido como Sapsan-2 ou seu nome oficial, Crim-2M, a portas fechadas há meses. Relatos de campo e comentários baseados em informações de oficiais ucranianos indicaram que um centro de comando localizado a 300 km de distância havia sido destruído em um único ataque por uma ogiva de fragmentação de 500 kg. A mídia global também destacou o teste de combate bem-sucedido conduzido pelas Forças Armadas ucranianas, relatando que o alvo foi atingido a 300 km de distância, fazendo referência direta à família Krim. Isso confirmou efetivamente que o antigo programa doméstico de mísseis balísticos de Kiev, anteriormente apenas no papel, foi agora implantado pela primeira vez em combate real. Então, que tipo de arma era o novo míssil balístico da Ucrânia? Valentin Badrak, diretor do Centro de Estudos de Transformação e Desarmamento, disse que o novo programa de mísseis foi lançado em maio de 2022, mas, na época, o Ministério das Indústrias Estratégicas relatou que sua implementação era bastante fraca. Badrak acredita que a gestão do programa de mísseis tem sido realizada adequadamente desde julho de 2024, já que agora há um vice-ministro da Defesa especializado nessa área e um departamento relevante. Os primeiros testes bem-sucedidos ocorreram em julho, após o que o presidente Volodymyr Zelensky começou a falar sobre a possibilidade de concluir o programa balístico doméstico. Agora, vamos discutir as características básicas deste míssil balístico ucraniano. Um relatório técnico detalhado, datado de fevereiro de 2025, indicou que o corpo do Crim-2M tem 8,5 metros de comprimento, 0,92 metros de diâmetro, um projeto de combustível sólido composto de 2 estágios. Carrega uma ogiva pesando entre 650 e 700 kg e tem um alcance de 450 km, na estimativa mais conservadora. O relatório também afirma que a unidade de controle de orientação é apoiada pelo pacote inercial Sigma GRN2, produzido em conjunto pela Ucrânia e França, para reduzir a dependência do sistema de controle de voo, GPS, GLONASS, e que um radar de ondas milimétricas é utilizado na fase terminal. Em suma, o míssil parece ter um alcance logístico superior aos 300 km inicialmente relatados. A recusa do Estado-Maior ucraniano em se pronunciar oficialmente sobre o assunto sugere que a incerteza de alcance é uma cortina de fumaça estratégica. Como isso se compara ao ataque americano MDM-140, considerado o padrão ouro na mesma classe de alcance? O ATACMS Bloco Inteligência Artificial tem um alcance de 300 km, enquanto a versão mais recente, o ERGMLRS, estende-se além de 500 km. A ogiva do míssil é modular, permitindo a adição de uma ogiva de fragmentação de alto explosivo de 227 kg ou de um kit de penetração de carbonizador enriquecido com tungstênio de 13 kg. A ogiva do RIM-2M, por outro lado, é uma peça única com mais de 500 kg, composta por uma camada de penetração profunda de aço e tungstênio, seguida por uma carga altamente explosiva. A massa é o dobro, o que lhe confere uma capacidade superior de penetração em bunkers de concreto em comparação com o ATACMS. Por outro lado, o foguete americano atinge uma probabilidade de erro circular de 5 a 7 metros, graças ao mapeamento digital do Sahara e à correção GPS submilimétrica. Fontes militares globais estimam a probabilidade de erro circular do RIM-2M entre 10 e 15 metros. Portanto, o novo míssil balístico ucraniano atinge com força, mas não é tão preciso quanto o ATACMS. A perda de alguns metros na precisão pode ser considerada insignificante, dada a espessura dos tetos de concreto do bunker de comando russo. Isso ocorre porque a camada química cinética que corta blocos de concreto como uma guilhotina circular é claramente visível nos vídeos de teste da explosão do Sapsan-2. É exatamente isso que fontes da mídia internacional queriam dizer quando noticiaram que o novo míssil balístico da Ucrânia é maior que o ATACMS. O RIM-2M, que não depende das cadeias de suprimentos da OTAN e apresenta tecnologia de combustível e motor compostos desenvolvida internamente, é visto como um golpe mais pesado. Então, qual parte da frente russa esse golpe balístico ameaça? Ao traçar um raio de 450 a 500 km de Kryvyi Rih, Dnipro ou Shosta no norte, você atinge o quartel-general do 1º Exército de Guardas em Briansk, o centro de guerra eletrônica Sovoda perto de Kursk, a base aérea de Yakovlevo em Belgorod, a linha de manutenção avançada Sul 34 em Taganrog e a base de aviação naval de Yaisk logo atrás da queda do Estreito de Kerch dentro do Círculo Vermelho. A área de Belgorod Yakoleca, em particular, é conhecida como a região onde o Patriot Piak-2 Gente interceptou o 9M7203 Iskander-M em maio de 2025, o que levou Moscou a ver o Patriot produzido nos Estados Unidos como um problema pré-resolvido. No entanto, a velocidade terminal do RIM-2M desafia o limite de geometria de lançamento vertical de 168 graus do Piak-2 Gente.
Atualmente, a Rússia possui apenas os componentes de defesa em camadas Pantsir-SM e Tor-M2 implantados no espaço aéreo de Belgorod. Nem a capacidade de interceptação hipersônica 40N6 é do S-400, nem o interceptador 77N6N previsto para o S-500 estão implantados nessas regiões. Portanto, a primeira demonstração da Ucrânia está tornando vulnerável o esquema Belgorod-Kursk, que Moscou havia imaginado como uma ilha logística segura na retaguarda. A situação é diferente na frente ocidental. O estreito corredor entre Melitopol e Tokmak é visto como a única espinha dorsal ferroviária que leva a Crimeia ocupada. Sugere-se que o segundo teste de combate do novo míssil balístico poderia ser usado para destruir o entroncamento ferroviário desta linha. De acordo com análises da mídia bielorrussa, o explosivo de 480 kg, utilizando uma técnica de cavidade interna de alta potência, tem o potencial de cortar colunas de concreto enterradas a 17 metros de profundidade na plataforma ferroviária. Enquanto o ATACMS, com sua ogiva refrag de 227 kg, cria uma cratera na superfície e um efeito de cisalhamento nos trilhos, o HRYM-2M poderia servir como um kit de demolição estratégico capaz de cortar colunas e derrubar pontes diretamente. Deixando de lado a superioridade técnica do novo míssil balístico ucraniano, a principal diferença estratégica reside em sua implantação e estrutura de comando. Para disparar baterias ATACMS, são necessários lançadores IMARS ou M270, além de um número limitado de blocos de Washington para cada lançamento. O HRYM-2M, por outro lado, é montado em uma versão reformada do antigo chassi MERS, removido de Kramatorsk. Kiev anunciou que estabeleceu capacidade de integração vertical para produzir 8 foguetes por semana, em colaboração com a Motorsic e a filial de Piven. A produção em várias etapas significa dezenas de novos mísseis balísticos todos os meses. Isso significa que um poder de fogo sustentado pode ser implantado nas linhas de frente. Enquanto os Estados Unidos entregam pacotes ATACMS em pequenas doses, a Ucrânia agora pode construir sua própria capacidade de salva de saturação. Portanto, enquanto a Ucrânia envia mensagens com seus novos mísseis balísticos, quais bases russas estão mais preocupadas com isso? A análise do satélite Suez-Machar detectou intensas atividades de reforço de abrigos nas bases aéreas de Milorovo e Morozovsk, na região de Rostov, durante o período de março a abril. A espessura do aterro foi aumentada de 1,2 metros para 2,4 metros, e novas vigas de concreto foram adicionadas. A mesma observação civil observou que 30 abrigos subterrâneos em forma de L, com 15 metros de comprimento, estavam sendo escavados ao redor do centro de controle do 16º Exército Aéreo em Kursk-Ostafievo. Essas medidas indicam um alto nível de percepção de risco, apesar da recusa do Estado-Maior russo em reconhecer oficialmente o uso do RM-2M. Como a defesa aérea russa pode responder à ameaça representada pelo novo míssil balístico da Ucrânia? O míssil interceptador 48N-62 do S-300 PMU-2 tem energia para atingir um alvo viajando a Mach 6 a 150 km de distância, mas 3 fatores atuam contra ele. O RM-2M pode se aproximar a uma altitude de 35 a 40 km e em um ângulo superior a 80 graus na fase terminal. Em segundo lugar, o comprimento do foguete balístico de combustível sólido é de apenas 8,5 metros, resultando em uma seção transversal do radar 30% menor que a do Iskander-M. Em terceiro lugar, a tática de oscilação senoidal automática do Sigma GRN-2 deixa rastros de guinada de até 2 a 3 metros na assinatura radar do alvo. O radar S-300 deve ser capaz de determinar a velocidade a partir de um único eco de radar em 2,5 segundos, mas a largura de guinada não permite isso. O novo míssil 40N6 é do S-400, no entanto, parece teoricamente vantajoso. Estima-se, porém, que os lançadores 40N6 sejam implantados apenas em torno de Milorovo, a 150 km da fronteira leste da Ucrânia, nos arredores de Belgorod. Então, como tudo isso dá a Kiev uma vantagem estratégica? Primeiro, a pressão de penetração profunda e rápida força Moscou a recuar ainda mais seus centros de comando, o que amplia a logística para além das linhas de frente. Segundo, como o RM-2M é nacional, não há restrições quanto à contagem de munição ou licenças de exportação de fornecedores ocidentais. A Ucrânia pode produzir e usar quantos mísseis balísticos quiser. Em terceiro lugar, a mesma linha industrial parece ser um passo em direção a uma versão com alcance de 700 a 800 km até 2026. Kiev já está se preparando para isso. Se esse cenário se concretizar, a Crimeia e Rostov estarão dentro da zona de ameaça de um quartel-general naval combinado. O RM-2M está pronto para contornar completamente essa limitação. Em outras palavras, a Ucrânia agora detém a vantagem estratégica. A principal preocupação de Moscou em relação ao novo míssil balístico ucraniano era o envio de mísseis balísticos hipersônicos Orenik para as linhas de frente.
No entanto, o que o Kremlin não levou em consideração foi que Kiev poderia transitar para um conceito de saturação de médio alcance sem a necessidade de capacidades hipersônicas por meio da produção nacional. Se este míssil balístico atingir o quartel-general do 29º Exército Russo no primeiro ataque e a espinha dorsal da ferrovia Tokmak no segundo, atingindo Yaisk ou Milorovo, os abrigos de retaguarda onde os bombardeiros estratégicos russos são reabastecidos e armados provavelmente serão destruídos. Isso levaria o ciclo de ataque da defesa aérea na guerra russo-ucraniana a um novo patamar crítico, a profunda interrupção logística. De acordo com dados vazados à imprensa por Kiev, os números de série dos tubos RM-2M indicam que vários exemplares de testes de voo estão planejados para produção em junho. Analistas independentes estimam que a Ucrânia acumulará um estoque de pelo menos 120 mísseis operacionais até o final de 2025, o que significaria uma média de 10 salvas completas por mês. Essa dinâmica pode dar à Ucrânia o potencial de ultrapassar o limite de dissuasão suficiente previsto na literatura do Tratado de Armas Estratégicas. A Rússia, em resposta, talvez precise se acostumar com a ideia de que cada posto de comando profundo precise ser realocado de 2 a 3 vezes por dia. Em suma, um alcance orbital de 13 metros, uma ogiva monobloco de aço e tungstênio de 500 kg e um sistema de orientação híbrido de radar inercial que não depende de GPS deixaram o Kremlin em pânico e mudaram as manchetes dos blogs militares ucranianos. As manchetes agora devem dizer, Takuns é legal, mas nosso Sapsan 2 já está na mesa. A implicação real disso pode ser que a infraestrutura militar russa, que se estende de Belgorod a Sebastopol e de Kursk a Ies, possa, pela primeira vez, ser sistematicamente alvejada por uma arma de fabricação ucraniana. Para os bunkers de comando, isso pode significar uma corrida para dobrar a espessura do concreto, para as bases aéreas, a necessidade de migrar para abrigos com pistas subterrâneas, para as ferrovias, o fardo de construir trilhos longos e sinuosos. E o outro lado da espada da engenharia nos é familiar pela história. À medida que as defesas se intensificam, as linhas se alargam. À medida que as linhas se alargam, a defesa se torna mais difícil. A nova balística da Ucrânia está pronta para atingir precisamente esses círculos de medo em expansão que Moscou criou. Na verdade, Kiev já vinha antecipando esse desenvolvimento há muito tempo. Por quase 3 anos, a Ucrânia tem sido alvo de bombardeios diários de mísseis e veículos aéreos não tripulados russos. Essas salvas faziam parte de uma campanha ofensiva projetada para atingir infraestruturas críticas e forçar Kiev a se render, estendendo-se além das linhas de frente. Desde o início da guerra, a Rússia disparou uma média de 24 mísseis e drones contra a Ucrânia por dia. Com o tempo, a Rússia aumentou significativamente a variedade de modelos de mísseis utilizados para atacar a Ucrânia. Em alguns meses, mais de 25 modelos exclusivos de mísseis e UAVs foram lançados, com um máximo de 14 modelos exclusivos utilizados. A média mensal de mísseis únicos lançados foi de 16. Essa diversificação incluiu mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, UAVs kamikazes e UAVs de reconhecimento. Além desse crescimento, também houve mudanças notáveis no mix de armas. Em comparação com o período de outubro de 2022 a setembro de 2023, a intensidade geral de lançamentos dobrou, em grande parte devido ao aumento da utilização de veículos aéreos não tripulados Shahed 131-136. De fato, esses veículos aéreos não tripulados representaram 75% de todos os mísseis lançados, incluindo os mísseis de cruzeiro lançados do Arca H101 e X-555. Em contraste, o uso de mísseis Calabar diminuiu significativamente, caindo para apenas um quinto do seu nível anterior durante o período de 2022 a 2023. Durante todo o período operacional de 28 de setembro de 2022 a 6 de outubro de 2024, a taxa geral de interceptação foi de 84,1%. Essa alta taxa de interceptação indica que aproximadamente 4 em cada 5 mísseis ou UAVs lançados pelas forças russas foram interceptados pelos sistemas de defesa ucranianos ou provavelmente perdidos devido às capacidades de guerra eletrônica. Apesar da alta taxa geral de interceptação, certos períodos dentro do cronograma apresentaram declínios específicos na eficácia diária da interceptação. Em particular, entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, as taxas de interceptação ficaram abaixo da média. Dada a crescente intensidade dos disparos de mísseis russos, essas taxas de interceptação em declínio provavelmente se tornarão mais problemáticas para a defesa aérea. Em particular, com o início das negociações de paz, os disparos russos, utilizando vários mísseis para explorar brechas na defesa aérea ucraniana, criaram pressão adicional sobre o lado ucraniano na mesa de negociações. A Rússia conta com uma combinação de mísseis caros e de alta precisão, bem como sistemas mais antigos e modelos mais baratos que permitem uma pressão diária sustentada sobre a Ucrânia. Os dados de neutralização mostram que esses sistemas mais antigos e modelos de drones mais baratos são ineficazes para atingir alvos, permitindo à Rússia aumentar a intensidade de seu poder de fogo durante os ataques.
Em contraste, operacionalmente, salvas, incluindo mísseis balísticos de alta velocidade, como os mísseis de cruzeiro Iskander MKN-23 e X-47 Kinshal, provaram ser as mais eficazes para atingir alvos. Estrategicamente, isso significa que, à medida que a Rússia aumenta sua dependência de mísseis balísticos e de cruzeiro rápidos e de alta precisão, a defesa da Ucrânia enfrenta desafios crescentes na prevenção de ataques. Em termos simples, mísseis mais rápidos são mais difíceis de atingir. Ao mesmo tempo, o fato de um projétil ser de cruzeiro, balístico ou do tipo drone é importante, pois, com base nos dados, mísseis balísticos parecem mais difíceis de interceptar. Embora o volume de ataque ajude a explicar a probabilidade de um acerto, sua relação estatisticamente pequena com a neutralização sugere que aumentos modestos no volume são menos significativos do que salvas extremamente grandes, como aquelas envolvendo mais de 150 mísseis. Enquanto isso, a variedade diária de modelos de mísseis não é um fator significativo na previsão das taxas de neutralização. Em outras palavras, medidas operacionais como a diversidade diária de modelos são menos importantes do que as características técnicas individuais dos próprios mísseis para explicar o sucesso da prevenção, e grandes salvas só são significativas quando atingem números excepcionalmente altos. Mesmo politicamente, a decisão da Ucrânia de fortalecer seu arsenal e encerrar compromissos de segurança maiores na Europa está se tornando a chave para reduzir os riscos no continente, visto que a necessidade de dissuadir futuras guerras na Europa e no Mar Negro persistirá. Em conclusão, a Ucrânia pretende fortalecer sua posição de negociação. O novo míssil balístico ucraniano é visto como um fator muito útil nesse sentido. O declínio da capacidade de mísseis balísticos da Rússia, especialmente nos últimos tempos, e seus problemas com ataques aéreos aumentarão significativamente a importância do novo míssil balístico ucraniano. As diferentes abordagens do Kremlin nesse sentido serão esforços para expandir seu estoque de mísseis balísticos. No entanto, enquanto esses esforços prosseguem, a Ucrânia também poderá aumentar sua produção de novos mísseis balísticos e recorrer a diferentes tipos de munição. O desenvolvimento de drones ou diferentes recursos militares podem constituir a próxima área de P&D da Ucrânia. Podemos afirmar com segurança que a Ucrânia domina a arte dos drones. Peklo ou diferentes tipos de drones são exemplos concretos disso. À medida que o novo míssil balístico ucraniano ganha cada vez mais atenção da mídia, a questão dos drones pode ficar em segundo plano. Isso porque todos estão curiosos sobre o desempenho do míssil nos próximos dias. Obrigado por assistir.